Olá, muito boa tarde. Começa aqui o programa Eclésia, um espaço informativo da responsabilidade da Igreja Católica. Vamos hoje conhecer a fé e a devoção mariana no Paraguai. É em Cacupé que se ergue o Santuário de Nossa Senhora dos Milagres, um polo de peregrinação que atrai milhares de crentes que ali rezam e entregam súplicas confiando na Senhora dos Milagres. Um trabalho da Catholic Radio and Television Network, com o apoio da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Os símbolos de uma nação são o reflexo dos diferentes sistemas de crenças e valores com os quais se sustenta a esperança. Para muitos, a segurança está baseada na prosperidade económica. Para outros, o destino está ditado por uma força alheia à própria vontade. No Paraguai, só uma pessoa merece confiança incondicional. Na intimidade da relação entre cada paraguaio e a Virgem Maria, encontra-se o maior segredo da espiritualidade de toda esta nação. Cacupé, junto com a Virgem de Cacupé, junto com a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe no México e a Virgem de Czestochowa na Polónia, é o caso mais importante da fusão da história e da esperança de um povo com a pessoa da Mãe de Deus, Mãe da Igreja. Cacupé é o coração do Paraguai. Lá se encontra a alma da nação e a mãe de todos, a que conseguiu a união do povo. No centro da América Latina, o Paraguai, com 6 milhões de habitantes, é uma nação mestiça onde o indígena e o colonial se fundiram numa nova cultura. No coração dela, a fé católica e a devoção à Mãe de Deus dão uma identidade única aos paraguaios dentro e fora do país. No Paraguai, mais de 85% da população é católica. No entanto, pode dizer-se que quase 100% é devota da Virgem de Cacupé, que é uma devoção nacional. É uma devoção nacional. Em Paraguai, a grande maioria da população No Paraguai, a grande maioria da população sofre muito por causa da corrupção. Da corrupção por da má distribuição dos bens e das terras, do clima, da insegurança que gera o aumento da violência e de muitos outros problemas derivados da pobreza. Com muitos outros problemas derivados da pobreza. A vila de Cacupé está situada a 50 quilómetros de Assunção, capital do Paraguai. Durante séculos, os viajantes e os peregrinos desfrutaram desta região particularmente favorecida pela natureza. Por causa da sua altitude, tem uma temperatura média mais baixa do que a do resto do país e o seu ambiente é agradável por causa da abundância de vegetação e de recursos de água. Alguns acham que esta é uma das causas do grande interesse que existe por esta zona, mas para os devotos da Virgem, este lugar acolhedor é apenas só mais uma graça que a Mãe do Céu lhes oferece quando chegam para visitar o seu santuário. Para os paraguaios, Cacupé é a capital espiritual do seu país, é o ponto de encontro e durante séculos, de geração em geração, esta cidade guarda o que é mais sagrado e as melhores recordações. Outra coisa tradicional também é a peregrinação até Cacupé. A peregrinação até ao Santuário de Cacupé é uma tradição. Lembro-me que vinhamos de carreta junto com os meus pais e os nossos vizinhos, unidos a uma grande quantidade de crianças, jovens e adolescentes. Peregrinávamos até Cacupé, alguns dentro da carreta, e os que podiam ir a pé iam caminhando. Era uma experiência inolvidável. Demorávamos 2 dias inteiros para ir desde a minha cidade até Cacupé, de carreta.
E para voltar demorávamos 5 dias. Vinhamos aqui, íamos à antiga igreja e logo voltávamos para casa, com a lembrança desta viagem. No ano seguinte, voltávamos a empreender esta peregrinação. Durante todo o ano, os peregrinos chegam de todo o lado para visitar Cacupé. Para eles, é obrigatório visitar tanto o novo santuário como cada um dos lugares históricos. A cidade, de apenas 25 mil habitantes, recebe 2 milhões de visitantes por ano. Com grande devoção, passam pela Fonte das Graças para levar esta água de uma nascente atribuída à Virgem. A antiga capela é também um lugar de piedade. Aqui mantém-se o altar e as imagens antigas. Este templo havia sido demolido para a construção do novo santuário, no entanto, e a pedido dos fiéis, teve que ser reconstruído num novo lugar. A obra do novo santuário levou 61 anos a ser concluída e cada paraguaio sentiu-a como própria. Nos primeiros anos, os fiéis acostumavam-se a peregrinar com tijolos ou pedras sobre as suas cabeças para contribuir para a construção do edifício. Para a etapa final, foi realizada uma grande campanha onde o valor que se pedia era muito pequeno e se dirigia a todos e a cada um dos paraguaios. A grande maioria da população apoiou para finalizar as obras. Temos fé em que Maria é nossa mãe e por isso cada ano a gente vem aqui, seja para agradecer ou para alguma promessa que lhe fizemos. Este ano eu venho para agradecer como a maioria das pessoas. Venho de Assunção e venho visitar a Virgem, porque é a nossa Mãe do Céu. Vim para cumprir a promessa que lhe fiz, porque o meu filho nasceu bem. Vir aqui é algo tradicional na minha família. É algo muito sagrado para nós, por isso a gente vem todos os anos. Porque existe uma devoção tão grande por parte do povo paraguaio por Nossa Senhora? A origem da importância espiritual da vila de Cacupé e do seu santuário mariano é o intenso trabalho missionário dos franciscanos que já estavam no Paraguai desde a metade do século XVI, só 50 anos depois da chegada de Cristóvão Colombo à América Central. Eles foram evangelizadores entusiastas e fervorosos difusos da devoção à Virgem Maria e da imagem de Nossa Senhora de Cacupé. A forte tradição católica é um legado inegável dos primeiros missionários que perdura ao longo dos séculos. Esta devoção é ainda mais surpreendente quando confrontada com a secularização da cultura contemporânea. Existem diversas hipóteses que tentam explicar racionalmente a religiosidade do povo paraguaio. A única certeza é que não há uma explicação suficiente para aqueles que não creem, porém, para os que creem, nenhuma explicação é necessária. As pessoas têm a presença da Virgem no seu coração. Nestes 12 anos que tenho vivido aqui, tenho sido testemunha do carinho e do amor intenso que as pessoas têm pela Virgem, especialmente pela Virgem de Cacupé. E a Virgem de Cacupé, novamente, dentro de todas as devoções marianas que existem no mundo e particularmente no nosso país, a Virgem de Cacupé tem uma atração muito poderosa. Aqui, as pessoas confiam aos cuidados da Virgem todos os aspectos da vida: o patriótico, o desportivo, o político, o familiar, o amistoso, o grupal, o individual, etc. Algo que se llama a devoção mariana. A véspera do 8 de dezembro, a festa da Imaculada Conceição da Virgem está caracterizada pela chegada massiva de peregrinos que vêm participar na novena que antecede a celebração. Calculam-se em 200 mil as pessoas que deixam completamente ocupada a pequena vila. Durante os 9 dias, sucedem-se as missas e as peregrinações. Cada jornada dedica-se a um tema particular e em todas as celebrações, o santuário e a sua praça enchem-se de gente. Dezenas de bispos e sacerdotes de todo o Paraguai chegam para celebrar a Eucaristia e para confessar.
A Virgem de Cacupé não é venerada apenas no santuário. Todas as paróquias do país celebram o seu dia, transformando o dia 8 de dezembro na maior festa religiosa nacional. Nós viemos desde a Ciudad del Este, do Departamento do Alto Paraná, a cumprir uma promessa que fizemos à Virgem. Junto aos meus companheiros viemos de bicicleta. Nós prometemos à Virgem vir de bicicleta e cumprimos. Também viemos para agradecer à Virgem por cumprir os nossos desejos. Viajámos 280 km para chegar até aqui. A grande enchente de peregrinos chega de diferentes modos. No entanto, todos chegam com uma meta. Todos se identificam como promesseiros. O promisseiro chega até ao santuário para cumprir o compromisso que fez com a Virgem. A peregrinação tem sempre um sentido. Ou se vem para pedir uma graça, ou para agradecer um dom já recebido. Esta é a expressão da fé incondicional na Mãe do Céu como mediadora de Jesus Cristo. A vida do promisseiro gira em torno da sua mãe, a quem ele promete visitar e lhe pede confiadamente aquilo de que necessita. Para eles, é natural crer no amor incondicional da Virgem Maria e sentir o mesmo por ela. Allí hay todo un proceso sumamente importante en la vida espiritual del pueblo como pueblo. Há um processo sumamente importante na vida espiritual do povo. Produz-se uma reação em cadeia. Sinto-me mal porque não tenho trabalho. Prometo à Virgem ir visitá-la se consigo trabalho, caminho até ao santuário e cumpro a promessa de estar na casa da minha mãe. Logo posso voltar com o coração em paz, porque já cumpri com a minha palavra, com a minha promessa. Fui cumprir a minha promessa. Porque he cumprido mi palabra, ¿verdad? Con la promesa. Fui a cumplir mi promesa. Quando se chega a Cacupé, são dois os factos que mais ressaltam. A persistência de uma devoção nascida no século XVII e o facto desta ser vivida por toda uma nação e de um modo tão fervoroso. O primeiro promisseiro foi o próprio indígena que protagonizou o milagre que deu origem a este centro da devoção mariana. No ano de 1600, um nativo guarani, convertido ao cristianismo pelos missionários franciscanos, estava a ser perseguido por um grupo de maibais que queriam matá-lo. Oculto atrás das árvores, lembrou-se da Imaculada Conceição e prometeu-lhe que, se ela o salvasse, esculpiria com aqueles troncos duas imagens suas. Milagrosamente, os seus inimigos não o conseguiram encontrar e logo, cumprindo com a sua promessa, o indígena esculpiu as duas imagens da Virgem Maria. Diante desta imagem, na própria choça do indígena, as pessoas começaram a rezar à Mãe de Deus e ela derramava abundantes graças. Em seguida, foi necessário construir a primeira capela e, desde então, Cacupé converteu-se no centro da devoção mariana no Paraguai. A vila deve o seu nome a esta história, pois Cacupé deriva da língua guarani e significa atrás do monte. O domingo da novena está dedicado aos indígenas. Os bispos do Paraguai resolveram dedicar-lhes este dia para destacar a valorização da Igreja àqueles que foram os seus habitantes originários. Os indígenas acolheram a fé católica e adotaram a Virgem Maria como sua Mãe do Céu, e ela tem sido um fator de coesão entre as diferentes etnias. Hoje, a Igreja é uma das poucas organizações que trabalha em favor do desenvolvimento destes povos, partindo do reconhecimento aos valores já existentes nas suas próprias culturas. A liturgia tem momentos especiais onde os indígenas se expressam no seu modo tradicional. É a celebração da unidade e do respeito por estas minorias.
Em 1987 foi a primeira vez que a Pastoral Nacional convidou a Pastoral Indígena a participar na peregrinação e numa missa dentro da novena de Caacupé. Nesse momento, não se pensava que ia ser algo tão grandioso como isto que vemos hoje em dia. Este dia pertence aos aborígenes, é a sua missa. Nós viemos para fazer a peregrinação até onde está a Santíssima Virgem e rezar por todos os jovens e por todos os que vieram. Também venho rezar por mim. Gostaria que a Virgem me desse mais força. Há muitos milhões. Ustedes ven. Agradeço à Virgem de Caacupé, porque há muitos católicos aqui. Há muita gente, como se pode ver. Porque eu pessoalmente defendo a minha religião católica apostólica romana. Por isso, até agora, e até que a Virgem de Caacupé diga basta, eu vou trabalhar pela minha religião. Que a Virgem Caacupé diga basta, vou a trabalhar em minha religião. Eu fiz uma promessa à Virgem porque estive em Filadélfia. Fiz um pedido muito grande e ela atendeu-me. Agora estou a cantar com os jovens, com as crianças e também com os mais velhos. Na noite anterior, a 8 de dezembro, as estradas de acesso e as ruas de Caacupé tornam-se intransitáveis. Famílias inteiras chegam com as suas provisões e dispostas a suportar qualquer falta de comodidade apenas pelo prazer de estar perto daquele santuário e daquela pequena imagem que representa a Mãe de Deus. Os peregrinos passam a noite em vigília à espera da primeira missa ao amanhecer. Ninguém está aqui por obrigação, a não ser por amor. Para os devotos, o clima e o cansaço não são importantes. O olhar da multidão concentra-se apenas naquela imagem sagrada e na conversa privada que mantêm com ela. Os fiéis escutam a sua voz no seu coração e estão seguros de que ela os escuta. Maria para mim é uma madre, é a representação de... Maria para mim é uma mãe. Ela é a representação do mais lindo. Ela é para mim o exemplo de mulher, da mãe, de jovem e de tudo. A Virgem protege-nos todos os dias. Nós agradecemos-lhe todas as coisas boas que nos acontecem. A Virgem Maria Santíssima, a Madre de Deus, que nos protege e que sempre está... A Virgem Maria Santíssima, a Mãe de Deus, protege-nos. Dá-nos sempre bondosamente o que lhe pedimos. É muito milagrosa. Para estes peregrinos, cada visita a Caacupé significa um novo começo. Visitar a sua mãe em sua própria casa é um modo de voltar às raízes da fé. Nossa Senhora dos Milagres de Caacupé está ligada àquilo que os constitui como pessoas e como povo. Neste santuário, o paraguaio encontra a paz e o consolo para seguir enfrentando a vida com esperança.
es la que acompaña el dolor y la esperanza desse pueblo. Não puedo olvidar. Ela é a que acompanha a dor e a esperança deste povo. Não posso esquecer quando, há muitos anos, vi pela primeira vez essa fila de paraguaios que vinham de Assunção ou do interior do país, caminhando a noite inteira, às vezes debaixo de chuva, levando sobre as suas cabeças um tijolo para cooperar com a construção do novo santuário. Cacupé é a conjugação da pátria, do Evangelho, Maria e Cristo. Cacupé é o grande presente da Santíssima Trindade ao Paraguai e à Igreja paraguaia. Dentro da América Latina, Cacupé é uma grande capital da fé. Dentro da América Latina, uma grande capital da fé. O Santuário da Virgem dos Milagres em Cacupé, no Paraguai, uma reportagem da Catholic Radio and Television Network com o apoio da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Tenha então uma boa tarde, se for esse o caso, também umas boas férias.